Fala, gente linda! Mais um Grazi Goya Cast, trazendo aqui uns convidados tops para a gente falar de carreira, de empreendedorismo, de negócios, de diversão, de viagens. E hoje eu tô aqui com Flávio Martino, amigo, parceiro aí de jornada de autoconhecimento. E a gente veio trazer um assunto bem polêmico, bem interessante. Flávio, a transição, o que te levou a entender que o mercado corporativo, a estabilidade que você vivia, não cabia mais no que você queria? Boa noite, Grazi. Boa noite a todos que estão assistindo a gente. É um prazer estar aqui com você, Grazi. Fantástico. A gente já bate tanto papo fora, né? Legal de poder conversar aqui. Bem, eu tinha um cargo extremamente estável, eu tinha um cargo, né, concursado, trabalhava já há 22 anos na empresa, tinha total domínio do que estava fazendo, até eu perceber que aquilo que eu estava fazendo ia acabar daqui a pouco, né? E aí, por isso, eu cheguei à conclusão há alguns anos já, e vim trabalhando em cima disso, que era, se eu ficar esperando, né, quando acontecer, eu vou ter que tomar uma decisão por força maior. Agora, se eu me preparar, né, eu consigo sair na frente, eu consigo sair quando for melhor para mim, e não quando for melhor para o banco, quando for melhor para a empresa e tudo mais. E aí eu comecei a trabalhar essa questão de side hustle, né? Que é você trabalhar um negócio em paralelo. E eu fui fazendo diversos cursos, me preparando, até que chegou um dia em que eu falei, não, é agora, né? Agora eu vou cuidar do meu destino, não vou esperar o destino cuidar de mim. Né? E acho que foi isso que aconteceu e foi bem legal. Está sendo bem legal, né? Mas é assim, as pessoas têm medo, né? De arriscar. Falar assim, nossa, vou largar. Quanto tempo você ficou no mercado financeiro? De março de 2000 até julho de 2022. Foram 22 anos e 3 meses ali, né? Cuidando de clientes, cuidando de carteiras e tudo mais. Foi bem legal, mas teve seu momento de início, meio e fim. E como foi essa transição? Você conciliou as duas coisas ao mesmo tempo? Como que foi esse processo? Foi conciliado ao mesmo tempo por conta de que eu precisava, né? De, assim, manter o meu emprego até que eu tivesse uma condição de tomar a coragem de abandonar o estável, né? Como diz o meu amigo Romero Rodrigues, de largar o morninho, né? E, poxa, ainda bem, Flavião, que você largou o morninho e você agora tá, né, andando por conta própria e tá passando aí os perrengues frios e quentes, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que também me dedicar para esse negócio novo. Então, eram 2 jornadas, eram 2 Flávios trabalhando, um com foco no dia a dia e o outro com foco no futuro. E tempo para isso? Pois é, essa parte é bem legal. Eu passei por uma aceleração de startup que exigia 25 horas por semana. Então eu trabalhava 6 no banco, né? E trabalhava outras 5 horas para a empresa, né? E isso foi crucial para eu entender que, primeiro, a gente é muito mais forte do que a gente imagina. A gente tem hoje, às vezes, um receio. Será que eu vou dar conta? Sim, você vai dar conta. Tenho certeza absoluta que sim. Se o teu propósito lá dentro é muito forte, você encontra força, você encontra energia, você encontra dedicação, né? E hoje em dia eu acordo, às vezes, 4, 5 horas da manhã, pensando no meu negócio, pensando como dar certo. Eu não tenho mais horário, né? Antigamente eu tinha um horário no banco, agora eu poderia dormir até um pouco mais. Mas eu falo que hoje a paixão é tão grande que eu acordo de madrugada pensando se eu estou sonhando, se é realidade mesmo, e tá dando muito certo. Eu recomendo isso para todo mundo. Cara, e quando veio o start, assim, não quero mais, eu quero fazer outra coisa. Acho que foi em 2018, 2019, eu tive contato com um site que a gente estava conversando, chamado Will Robots Take My Job, né? Os robôs vão tirar o meu emprego. E é algo que eu já vinha conversando, inclusive, há um tempo atrás, com funcionários, que eu falava, cara, hoje em dia você trabalha com cadastro, vai chegar um dia que isso aí vai ser centralizado, isso vai ser terceirizado, isso vai ser a ponto de um pendrive fazer o que o teu trabalho faz hoje, né? Então, quando você percebe que a sua carreira está indo muito para o automático, como diz um grande amigo meu, você tem o risco de se tornar um algoritmo. E se você se tornar um algoritmo, o algoritmo é muito mais barato que você. Então, antes que você se torne um algoritmo... Eficiente, muitas total, vezes. gente, imagina.
né? A gente vê aí, por exemplo, o ChatGPT que está tomando conta do mercado e estão vindo outras tantas inteligências artificiais em conjunto, algo que antigamente só se pensava em Deep Blue, o computador que vai jogar contra o Kasparov, xadrez, e hoje em dia você consegue criar carta, texto, né? E-mails, criar cursos, criar Copies e tudo, etc. marketing. Sem erro de português, ele não erra concordância, ele não erra verbo, ele não erra pontuação. Então, É né? impressionante. Por exemplo, eu tive que mandar um e-mail recentemente para um hotel, nas vésperas da minha lua de mel, para comunicar com o hotel. Olha, nós estamos indo de lua de mel. E eu escrevi um e-mail, e, gente, eu trabalhei 22 anos em banco, eu sou todo protocolar. E eu escrevi, e eu coloquei muito assim no chat GPT, eu coloquei assim, ó, por favor, mude, né? Eu peço por favor para o computador, é fantástico isso. Mude o texto para algo que mostre pro hotel que eu estou muito feliz de ir lá com a minha mulher passar a lua de mel, né? E aí eu mostrei para Rosa, você conhece a Rosa? Mostrei para ela, ela falou assim, nossa, você que escreveu esse e-mail? Eu falei, não, foi o computador que escreveu esse e-mail, o meu é esse aqui. Ela falou, nossa, parecia um memorando. Falei, então, hoje em dia, competir com isso é muito complicado. Agora, a criatividade para você gerar esse texto, a criatividade para você fazer o que eles chamam hoje em dia de prompt engineering, que é você poder fazer o computador trabalhar com você, isso o ser humano ainda mantém. Sim, até porque a inteligência artificial, ela não pensa sozinha, você precisa dar o comando exatamente o que ela precisa fazer. E assim, a inteligência artificial agora está sendo muito falada por conta do ChatGPT, mas já tem há muito tempo. Já vem falando, né? Já existe a inteligência artificial. Desde 1950 e pouco. Exato. É que não tinha máquina para isso. É a mesma coisa que a gente fala hoje em dia, Grazi, de Netflix. Putz, Netflix, cara, é um negócio fantástico. Netflix é de 95. Mas o que fez a Netflix ser a Netflix hoje? Foi o streaming, foi ela ter velocidade para transitar, né, os dados, para poder te entregar um filme em segundos, para ela poder, né, o Spotify para ele poder te trazer a música, né, ali na hora em streaming. Caso contrário, ali atrás já existia, mas demorava, né? Eu me lembro de Real Player fazendo buffering, tinha que baixar a coisa para daí começar. E a inteligência artificial está aí para isso, ela já existe. E quanto mais a gente consegue usar, mais processo a gente consegue automatizar. O duro agora é saber o que é realmente vindo do ser humano e o que foi feito pela inteligência artificial, né? Excelente! Você sabe que existe hoje, a própria OpenAI criou uma página em que você copia o texto, você cola e eles te dão um indicativo de se isso foi feito com inteligência artificial ou não. Ah, é? Ainda não cheguei nessa... Vamos dizer que quem tem gente, pelo amor de Deus, eu não quero dizer isso, tá? Mas quem tem uma coisa tem a cura, tem, né? Tem uma coisa e tem um antídoto, né? Porque, queira ou não, hoje em dia seria muito fácil de você produzir todos os textos com inteligência artificial, mas eles deixariam de ter o toque humano, né? Eu lembrei de você contando dos seus votos do casamento. Ah, meu, sensacional. A Rosa deve estar daqui a pouco me vendo, né? Ela perguntou para mim como é que se eu já tinha escrito os votos. Eu falei que ainda não, mas que eu já tinha me programado para o ChatGPT escrever para mim. E ela quase me matou, quase que não teve casamento. Mas, gente, é bem por aí. Eu tive que errar algumas coisas de português para ela saber que era realmente de verdade, né? Para passar no teste. Porque é muito, assim, você se torna muito também... Esse é um risco, tá? Você se torna muito acomodado do ponto de vista que basta você ter um insight e ele te dá todo um motor de arranque. E aí você tem que dar o teu toque. Se você não der o teu toque, não vai ser teu, vai ser dele. Você sabe, eu acho maravilhoso. Assim, tem muita gente pessimista, né? Mas, assim, eu tenho a visão mais otimista da inteligência artificial. Eu acho que, assim, o tempo que a gente fala hoje que não tem com a família, com os amigos, não tem tempo para mim. A inteligência artificial veio justamente para você otimizar o seu tempo e você ter mais tempo para fazer suas coisas. Com certeza. Os pessimistas acham que vai tirar emprego. Você acha? Qual que é a sua opinião? Como que você acha que vai ser daqui 5 anos? Olha, a gente achava que o totem do supermercado ia tirar o emprego do caixa. E realmente, se a gente pensar hoje em dia, tem muito poucos caixas de supermercado, impostos de gasolina na estrada, mas em compensação, você tem mais pessoas atendendo as pessoas
do que simplesmente ali autenticando, né? Passando um produto num código de barras. Né? Então, hoje você vai no supermercado, você pede uma dica de algum produto, você tem alguém sempre para te olhar. Até um tempo atrás, você ficava perambulando pelas ilhas do supermercado, pela gôndola, né? E aí você só ia encontrar alguém quando você chegasse na beira do caixa. Então, aonde que está determinado produto, você tinha que descobrir praticamente sozinho. Hoje não, hoje você tem atendimento. Então, eu enxergo que, do ponto de vista da otimização de processo, né, a inteligência artificial ajuda muito. Mas, do ponto de vista do carinho, ela não chegou nem perto e nem vai chegar. Eu vejo... A gente tem o seu trabalho anterior é muito parecido com o que eu faço hoje também, né? E aí eu escutei de muitas pessoas. Porque a gente não vai ter emprego, vai diminuir aqui o meu espaço, né? Dentro da empresa. E eu vejo, não sei se você via essa mentalidade também, e isso fez parte também da sua decisão hoje de querer fazer outra coisa, de querer fazer parte desse mundo novo que a gente está começando, mas essa nova fase, né? Porque o mundo passou já por muitas transições, né? Tinha, na minha época de escola, tinha aquele papel, como que chama mesmo? Tinha até aquele cheiro forte, aquela tinta azul. O mimeógrafo. Mimeógrafo, exato. Eu nem sou tão velha assim, vai. Então... Você rodava ele para fazer a prova exato, e tal. Exato. Muita gente se viciava, brincadeira. Então, e aí hoje, cara, eu tenho um computador na mão. Isso é o de menos, né? E aí sempre tem a visão dos pessimistas. A maioria que eu vejo hoje, dentro da empresa, ainda tem muito a visão pessimista. Eu acho o seguinte, eu acho que, baseado até em pesquisas e tudo mais, quando a gente analisa cargo por cargo na instituição, uma indústria financeira, por exemplo, tem cargos que tem 94%, 95%, 98% de chance de acabar. Né? Algum funcionário que abre conta. Isso é polêmico, hein? Claro, total. O funcionário que abre a conta, ele morreu. Desculpa, o emprego dele morreu, o cargo dele morreu. Porque hoje em dia o próprio consumidor, quando ele quer abrir uma conta, quando ele quer abrir uma conta corrente, ele mesmo entra no sistema, ele mesmo digita o nome, o endereço, manda os comprovantes, o próprio sistema lê aquilo, compara a foto da pessoa com a foto da identidade, com ele batendo uma selfie com a identidade, e tudo automaticamente abre uma conta e ele já grava a senha, ele já baixa o aplicativo e quando você vê, ele está usando e não passou por ninguém. Em compensação, cargos como gerente de contas ou cargos que envolvam negociação com o cliente, né? Um corretor, sabe? Um cargo dentro da venda de seguros ou venda de empréstimo, financiamento, ainda não é tão automatizado. Ainda tem aquela questão da persuasão, da comunicação, da empatia, da capacidade de ouvir, de comunicar e explicar. Né? Ainda, da dominância, de falar, cara, o meu produto é melhor que o da concorrência, e isso não... Ainda tanto, né? Você acha que não? Você acha que uma inteligência artificial não é capaz de fazer... Essa conversa toda, eu acredito que, assim, ela teria que ser muito programada, e mesmo assim, ainda corre-se o risco de, enquanto a pessoa tá ali trabalhando a inteligência artificial, tá ali trabalhando, né, conversando, negociando com a inteligência artificial, vir uma pessoa telefonar e pescar essa venda. Caso contrário, a gente não estaria vendo aí tanto assim. Você vê que o mercado de corretores de seguro, há anos eles já têm cotações de seguro online, mas eles se mantêm. A SUSEP nunca levantou uma bandeira de vamos acabar com o seguro online. Não. Até porque, geralmente, o que o corretor mais quer é que você cote o seguro no sistema para poder trazer para ele uma cotação para ele poder brigar em cima do preço. Então, eles acabam mais servindo de escada do que de tomada, né? Agora, lógico, abertura de conta, pagamento de caixa, pagamento de boleto no caixa, isso tudo está acabando, né? O supermercado antigamente recebia. Hoje em dia, se você for ver, nem o supermercado mais quer receber boleto, né? Sim. Porque, queira ou não... Por mais que seja mais automatizado. Até porque a gente estava conversando, né? Aquela pessoa que saiu do caixa
para te orientar a comprar um produto que, de repente, ele tem, vamos dizer assim, a gente não sabe, né? Mas certamente deve ter meta de venda, por exemplo. Olha, a gente precisa hoje vender tapioca, a gente precisa hoje vender cebola, a gente precisa hoje vender leite de caixinha, né? Esse cara tá ali atrás do caixa, autenticando o boleto de água, luz, telefone, cara, ele tá deixando de fazer aquilo que passou, que é, aliás, passou não, que é o core business do supermercado, né? O core business do supermercado não é receber boleto, o core business do supermercado não é receber pelas compras. O core business do supermercado é vender, né? Exato. Então, vender ainda tá muito na mão do ser humano. Sim. E você olha muito, né? Individualmente, os profissionais, até. O que você vê hoje que. Fala assim, olha, eu quero. A pessoa está pensando, eu preciso me recolocar, preciso acompanhar esse movimento que está acontecendo. O que você falaria? Ó, vai por esse caminho. Como que você analisaria no perfil da pessoa qual caminho que ele. Ó, vai por esse lado, não vai por esse, estuda isso. Bem, eu tenho uma frase que, assim, eu sou muito, vamos dizer assim, não vou chamar de criticado, mas eu sou muito lembrado por ela, né? Eu sempre conto essa frase do Bill Gates, que ninguém sabe também se é verdade, que é dele ou não, que é se você quer um trabalho duro, você pede para um preguiçoso fazer. Né? E atribuem essa frase ao Bill Gates e eu uso ela muito porque eu entendo o cerne da história, né? Que alguém que é, vamos dizer assim, que é mais apto a fazer alguma coisa, né? Ele tem a tendência de fazer de um jeito mais fácil. Ele tem a tendência, quando você tem uma aptidão, você encontra um caminho mais simples para fazer. E isso pode ser traduzido de uma maneira, né, equivocada como preguiça. Mas, na verdade, tem muito mais a ver com aptidão. Né? E eu acho que quando você precisa de alguma coisa, você procura a pessoa mais apta para fazer. E essa aptidão, ela pode ser medida, né? Hoje, a minha plataforma, a Ability, ela trabalha com a medição das competências da pessoa, comparando com as competências que são necessárias para um cargo. Então, se eu tenho hoje um profissional e eu comparo ele com esse cargo e ele está acima de 70%, 75%, 80%, ele está no caminho certo. Ele precisa treinar uma ou outra coisa e a gente treina essa uma ou outra coisa que falta para ele. Agora, se você está num cargo, você está 40%, 50%, 60% apto, talvez aquilo não seja a sua aptidão. E aí, a nossa sugestão é que você mude, né? Você comece a procurar aquilo que você tem mais afinidade, aquilo que você gosta mais de fazer, aquilo que você, teoricamente, faria com menos esforço. E esse menos esforço não significa necessariamente preguiça, mas significa mais você ter masterizado até alguma coisa. Então, eu acredito muito que a gente pode analisar uma pessoa e já saber de cara o quanto que ela é apta ou não a um cargo com base nas competências hard skills, soft skills que ela tem. E até fazer de repente, colocar dentro da empresa mesmo numa posição que ela seja mais produtiva. Com certeza. Hoje em dia, trabalhando aí, desde conceitos como job design, que você, imagina, a primeira vez que eu ouvi falar de job design foi em 95, conversando com um consultor, isso lá em Floripa, muito tempo atrás. E no Brasil ainda se usa muito pouco esse conceito, que é você enxergar o cargo e aí você crescer o cargo, você enriquecer o cargo, até você fazer o próprio job rotation, que foi falado tantas vezes. A pessoa não está muito bem num cargo, poxa, vamos analisar aonde ela pode se dar melhor, né? Existiam outros bancos concorrentes nossos que antes da pessoa ser mandada embora, ela passava por 3 outros cargos para ver se por acaso, nesse ela não está desempenhando, mas talvez nessa outra função ela vai desempenhar. Porque uma vez que ela foi contratada, você já depositou um valor nela, né? E você mandar esse valor embora, você colocar essa pessoa no mercado de volta, né? Além do custo para a empresa, ela ainda leva parte da sua empresa embora junto. Então, eu acho que as pessoas podem ser mais trabalhadas e isso a inteligência artificial não faz. Isso depende muito da própria pessoa ter vontade de aprender e do gestor também incentivar, do gestor ajudar, do gestor estar lá apoiando, né? Gerenciando o aumento da competência dela. E você deve ter passado por esse processo com você mesmo, né? Claro, antes de... não tenha dúvida, né? Para levar isso para a empresa. Sabe, eu comecei o processo de autoanálise, de identificação de competências e tal, lá em 2018, 2019. Mas eu te falo que antes disso mesmo, né? Quando eu estava num cargo no banco e eu fui fazer mestrado pelo banco e para fazer mestrado eu fiquei designado a trabalhar numa diretoria. E aí eu fiz uma avaliação comportamental
E nessa avaliação, eu era medido conforme o cargo da diretoria. Eu sempre fui de agência, sempre fui de gerenciar pessoas, sempre fui de bater meta, e eu fui trabalhar num cargo que era extremamente técnico, né? E nesse momento, a minha coach virou para mim e falou assim, mas Flávio, você não tem nada a ver com esse cargo. Você não estava nem tava Sabe? feliz? E assim, essa hora a gente aprende o que é você trabalhar no natural, trabalhar no adaptado. Para mim, aquilo era muito difícil, né? Você trabalhar nesse adaptado, você trabalhar sabe? Para quem sempre foi expansivo, comunicador, né? Dominante, você vai conversar e você tem que ficar quieto, numa posição mais analista, numa posição mais segura. Nossa Senhora, gente do céu, aquilo para mim não fazia parte da minha vida. Hoje o que eu faço tem muito a ver com o meu Ikigai, tem muito a ver com o meu propósito de vida, tem muito a ver com aquilo que eu espero lá na frente. E é por isso que eu acordo 4 horas da manhã, Feliz da vida. feliz da vida. Minha mulher odeia, mas feliz da vida. Eu gosto muito de conhecer histórias, assim, até porque é muito parecido, né? A gente troca bastante ideia. Claro, Eu tô no momento que você já passou, já. né? De empreender e de conciliar com várias atividades. E, cara, dá uma satisfação. Fala assim, eu não tenho tempo, eu não lembro o último final de semana que eu fiquei em casa. Mas, cara, tô feliz da vida. Não, assim, com certeza, o fato de você fazer o que você gosta, né? Aquela frase, aquele provérbio chinês, né? Faça o que você gosta e você não vai trabalhar nunca, né? Isso te impulsiona. Então, vamos supor, você gosta de viajar. Meu, não tem coisa melhor do que você pegar um final de semana, juntar uma galera e começar a viajar e começar a sentir, pera, Total. o que que essa galera tá gostando? O que que ela não tá gostando? Sabe? E tudo começa por aí. Eu Total. comecei com o processo de coaching, fazendo processo de coaching para meus colegas no banco, para meus gerentes no banco, né? E ofereci né? Tive uma gerente Seu maravilhosa. MVP. Sim, a minha gerente, a Juliana, ela na época me incentivou e ela comprou 2 senhas que eram de avaliação comportamental e eu fiz depois a devolutiva com 2 colegas que tinham ido super bem no ranqueamento semestral, né? No acordo de trabalho semestral. E foi um prêmio da agência poder fazer esse trabalho de autoconhecimento e de direcionamento para virarem gerentes. E eu falei, cara, isso é um negócio legal. Então, sabe, cuidar das pessoas, incentivar. E eu pensei, pô, eu tô no lugar errado. Porque eu me sentia, confortável com a renda fixa, com o salário fixo, confortável com a estabilidade, mas eu me sentia realizado naquela meia hora, 1 hora depois do expediente, em que eu estava ajudando os caras a crescer. Eu falei, cara, eu posso ajudar mais gente a crescer. Eu não preciso ficar aqui fazendo um trabalho burocrático, porque, pô, para mim, não tem a ver, entendeu? E aí eu percebi que o meu natural era estar ajudando pessoas. E o meu adaptado era estar carimbando papel. Porque você cresce, às vezes, né? Até por influência de família, você cresce, não, estabilidade, você tem que, né? Você tem garantir, você tem da sua família. E aí você vai naquela onda e fala assim, meu, não tô onde eu queria. E é muito bom. Eu também eu adoro gente, eu gosto de conhecer, eu gosto de estar com gente diferente, eu gosto de conhecer a história, eu gosto de falar, não, ó, isso aqui que você tá passando, eu já passei, eu posso te ajudar. Cara, é muito bom, muito bom. E o fato de você poder fazer o que você gosta é que você, queira ou não, no fim das contas, você está misturando uma coisa com a outra, né? Então, por exemplo, você gosta de viajar, você começar a organizar a viagem, putz, você está, vivendo o teu business, mas ao mesmo tempo você está vivendo a tua É vida, você isso. está vivendo o teu hobby, né? É isso. Sabe? O meu amor por viajar se tornou meu business. Então, hoje, assim, é viajar trabalhando, se divertindo, fazendo o que eu gosto e conhecendo gente e conhecendo história. Você consegue conciliar. Quando você vê que é possível, que você consegue conciliar tudo, você trabalha, assim, com felicidade, com prazer, levando felicidade para outras pessoas. Cara, isso não tem preço. Exato. E o que é mais gostoso, chega na segunda-feira, ao contrário de você, isso acontecia muito comigo, né? Na segunda-feira, ao contrário de você estar cansado, né? Você está mais energizado. É como se, vai demorar muito para chegar sexta. Não é porque você não quer trabalhar no que você está fazendo no teu plano A, que a gente fala. Mas não, é porque você está louco para chegar no momento em que você vai fazer aquilo que você realmente gosta, É. né?
Total. E esse fato, assim, esse salto que eu dei em julho de 2022, quando eu falei, cara, não é mais para mim, isso acabou e tal. No dia seguinte, tem uma coisa muito legal, Grazi, que eu te falo que né, o lado de cá é bem divertido, o lado de cá é bem legal. É que, geralmente, quando a pessoa sai de um trabalho, né, ela sai, vamos supor, numa sexta-feira, ela sai em qualquer dia, e no dia seguinte ela acorda e fala, cara, o que eu vou fazer agora? Nossa, sabe alguma coisa assim? A pessoa se aposenta, ela fala, nossa, cara, o que eu vou fazer agora? Fica Meu, perdido. eu saí e no dia seguinte eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. E de lá para cá tem sido dia após dia, após dia, após dia, após dia, né? Que eu brinco que eu não tenho mais sábado, eu tenho todo dia. Todo dia para mim é uma terça-feira e a impressão que dá é que na segunda-feira ficou faltando um monte de coisa para fazer e o final de semana tá lá longe e tudo bem, cara, vamos embora, né? Porque construir um negócio é muito legal para quando você faz isso para você, né? E eu te falo que hoje eu acordo todo dia energizado, não tem aquele negócio de pelo contrário, cara, eu já acordo 5, 6 horas da manhã com o olho brilhando, falando, meu, é hoje que eu vou conseguir fazer mais isso, mais isso, mais isso. E quando você vê, você vai vendo a coisa acontecendo, isso vai te energizando para que no dia seguinte você faça a mesma coisa e over and over. A conquista, né? Traz uma coisa assim, quando você vê. Coisa pequena às vezes, né? Por exemplo, um cliente novo, cara, dá uma satisfação. Exato. É assim, eu construí. É para mim, é o meu negócio. Exato. Eu tive num evento agora na terça e quarta-feira, eu tive conversando com as empresas e tudo mais, e eu conversei mais ou menos com umas 40 empresas. E 34 querem, segunda-feira, um contato para a gente falar um pouco mais. E eu percebi assim, que eu posso não fechar todos os contratos, eu posso não atender todas as pessoas, mas eu estou no caminho certo. E é algo muito novo, né? Daqui a pouco, novas coisas vão acontecer por conta dessas empresas que eu vou começar a atender e elas vão começar a multiplicar e vão começar a contar para as outras e tudo mais. E trabalhar a competência humana, Grazi, é uma coisa que, assim, uma colega nossa, Simone, né? Ela fez processos com a gente já. A Simone, ela falou uma vez, ela falou, Flávio, o negócio que você faz que é muito legal, o que você faz não entra no balanço. Porque se eu tenho uma pessoa que rende X e ela, estando mais apta, ela passa a render 2x, ela passa a render 1,20x, ela aumenta 20% a entrega dela, às vezes reduzindo o esforço com isso. E no balanço não é uma pessoa a mais na folha de pagamento, não é uma pessoa a mais. Vamos supor, você tem 5 pessoas que aumentaram 20%, é como se você passasse a ter 6 pessoas na equipe. Então, desenvolver competência é como você aumentar a capacidade da sua empresa de prosperar, aumentar a capacidade da sua empresa de você trazer mais resultado sem que isso mexa diretamente no bolso da empresa. Não, e sem contar a autoestima do colaborador, do parceiro, né? O desenvolvimento, a pessoa vê que está crescendo, que está entregando resultado. E assim, às vezes não, boa parte das vezes com menos esforço, né? O segredo, no fim das contas, é você entregar mais resultado com menos esforço. Você, de repente, tem que fazer 10 ligações para poder conseguir marcar uma reunião, você passar a fazer 4, 5 e conseguir marcar a mesma reunião. Efetividade. Então, com 8 ligações, você marcou 2. Cara, você fez 20% a menos, você entregou 200% que você estava entregando. Né? Isso aí, a empresa sai ganhando, né? Você sai ganhando, porque existe uma maneira de isso perdurar. E eu sou muito favorável da ideia de que você... eu não tenho como crescer na minha empresa, eu trabalho numa empresa familiar e acima de mim só tem os donos. Cara, perfeito, a hora que ele acreditar que você tem condição, ele vai abrir uma filial e vai te dar para você cuidar. Relaxa. Não precisa achar que você bateu na cabeça no teto, porque não. Coloca uma limitação. Ele vai falar, né? Cara, nós estamos aqui em São Paulo, vou abrir uma filial no Rio, em Curitiba, em Floripa, em Recife, em Manaus, e você vai cuidar lá para mim. Né? Porque você, na visão dele, chegou a ser tão competente a ponto de ser tão competente, claro, talvez não dessa maneira, mas tão competente quanto ele. Né? E ele vai te abrir uma filial e vai te dar para você cuidar. Então não existe esse negócio de que, o céu é o limite, cara. Mas tem muito medo ainda, né, de muitas pessoas. Eu até tava
é uma coisa que eu queria te perguntar. Você teve muita gente, quando você tomou a decisão, não, vou abrir empresa agora, deixar, assim, construir uma carreira, tá? 22 anos de carreira. Sempre tem, né? A família fala, não faz isso. Os amigos, não, você é louco. Vamos lá. Fora eu. Porque já tem. A Ability foi concebida dia 4 de janeiro de 2020, num dia que eu bati. Assim, eu tava esperando para encontrar com os amigos e eu pensei, falei, pré-pandemia ainda. Exatamente. Assim, eu pensei, falei, poxa, por que os cursos têm que ser iguais para todo mundo e tal? E a ideia foi concebida ali. E, poxa, eu fui no último evento da Startse, que foi em fevereiro, tava marcando reuniões com possíveis parceiros e tal em 2020 e, de repente, o mundo fechou. E eu falei, mas vou começar a trabalhar e tal. Mas foi de março de 2020, quando a empresa foi efetivamente fundada, né? Que é registrada na junta comercial. Você já tinha saído do banco? Não, eu saí do banco em 2022. Foram 2 anos e meio trabalhando, porque eu falava, cara, você vai largar isso, cara? Pra quê? Espera ela dar certo. Espera ela começar a faturar. Espera ela não sei o quê. Espera ela não sei o que lá. Aí um dia eu falei, mas peraí. A minha golden hour, vamos chamar assim, a hora de ouro, né? Que a gente trabalha isso muito em vendas. As horas que você vai pegar o seu cliente para conversar é das 10 da manhã ao meio-dia e das 2 às 4 horas da tarde. É essa hora em que ele não saiu para almoçar ainda e acabou, voltou do almoço, já fez, vamos dizer assim, já voltou a trabalhar. Antes disso, ele está preocupado com uma porção de problemas do dia anterior e depois disso ele está criando os problemas para o dia seguinte. Né? Então, a hora que você consegue conversar com o seu cliente nessas... E eu começava às 10 no trabalho e saía às 4. Então, eu nunca conseguia desenvolver o meu negócio. Chegou uma hora que eu falei, cara, eu preciso dar uma chance para mim. Né? Como diz Tom Peters, se não for agora, quando? E sozinho? Sozinho. No começo eu comecei com uma sócia, né? E ela tinha uns problemas, ela tinha comecei com uma sócia e ela tinha, né, uns projetos próprios. E esses projetos próprios dela incluíam palestrar, um trabalho de mentoria mais aprofundado e tal, e a gente acabou dividindo a sociedade antes da pandemia. De lá para cá, eu vim trabalhando com parceiros, eu tenho bons advisors que me ajudam, na medida do possível, com orientação, e eu fui construindo a ideia de maneira muito, assim, pé no chão, até o momento em que o mapa mental estava todo pronto, é por isso que eu falo que a inteligência artificial não vai tirar tudo da gente. O mapa mental estava todo pronto, mas faltava braço para fazer. E aí, com o auxílio de inteligência artificial, eu consegui gerar muito material, por exemplo, questionários, a parte escrita você dá toda a orientação e o sistema monta para você uma tudo parte com a inteligência escrita, artificial. tudo com inteligência artificial. Assim, é como se eu tivesse criado toda a planta da casa, né? E eu tivesse usado aplicativos para erguer parede, fazer fundação, colocar telhado. E aí depois você vai lá e faz o retoque. Aí você coloca a janela, você pinta a casa, você deixa... Mas o grosso mesmo, o trabalho, que seria o trabalho braçal, né? Isso foi muita coisa criada com ChatGPT, com outras ferramentas, com Notion, com outras ferramentas de inteligência que foram produzindo, né? Em muito menos tempo que você levaria. O que eu não consegui produzir em 3 anos, eu produzi em 75 dias. A gente escreve livro, né? Sim. Inteligência artificial. Assim, se você tiver um norte, ele não te dá o livro pronto, mas ele te dá um baita de um, assim, do Tem início. autores de livros. Você sabe que existe uma maneira, né, que, assim, eu até tentei usar na época, estamos falando em 2019. Quando eu lancei meu livro em 2019, eu tinha uma ideia muito legal, só que, putz, para sentar e escrever é uma atividade muito morosa. E aí eu conheci um autor americano, ele tem um podcast, ele é palestrante do TEDx, se chama Chandler Bolt. E ele ensina você a escrever livro em um final de semana. Eu falei, cara, não é possível. Não é possível, não é possível, não sei o quê. Assisti o vídeo dele em que ele ensina como é que faz. Falei, cara, eu vou testar. O máximo que vai acontecer é eu perder um fim de semana. Né? E o que ele te ensina a fazer? Você faz o mapa mental do livro e aí você pega o conteúdo que você montou, toda a estrutura,
pega o gravador do seu celular e você pode escolher se você quer fazer sozinho ou com alguém. Na verdade, você vai contando o que você escreveu, você vai gravando, e aí conversar é muito mais fácil do que você sentar e escrever por si só. E depois de você gravar tudo, você senta e aí você transcreve. E na época não tinha essa inteligência artificial a ponto de você poder pegar o que foi gravado e a transcrição sair automática. Então eu tive que sentar e transcrever. Mas que em um final de semana eu produzi um livro de 180 páginas, eu produzi. Então, vontade. Grazi, se a ideia está na sua cabeça, tanto faz se você vai fazer da fórmula do Chandler Bolt, se você vai usar o ChatGPT, se você vai usar qualquer outra ferramenta. Sim. Sabe? A ideia ainda ela depende do ser humano. A ideia, a construção, a definição de como vai ser, isso ainda não é. Assim, escreva um livro sobre uma garotinha que vai visitar a avó e a avó foi comida por um lobo mau e a partir daí por um lobo e a partir daí ela se... Não, você tem que ir lá contar a história. E ele pode escrever toda a historinha, mas tem que contar, com a Chapeuzinho Vermelho, sair de casa. Tem que dar roteiro. Você tem que dar todo o roteiro. E isso é muito legal, porque a criatividade ela ainda está viva. Então, minha sugestão para quem está vendo a gente agora, ouvindo a gente agora, é como é que eu posso ser mais criativo na minha vida? Como é que eu posso trazer mais empatia? Como é que eu posso trazer mais, por que não dizer extroversão na minha vida? E aí, a partir dessas competências, a gente tem certeza que lá na frente a gente vai ter diversas ferramentas, assim como um dia foi o carro, a imprensa, que mais? O computador, o celular, o smartphone. Cara, quantas coisas foram inventadas que teoricamente iriam acabar com o emprego? Até hoje, os únicos que perderam emprego foram os cavalos. E quem não acompanhou, né? Sim. Não tem. O humano não é dispensável. Ele é totalmente necessário. Claro. A inteligência, ela ainda, como já disse, ela é artificial, né? A nossa inteligência ela é natural. Só que precisa desenvolver aí o repertório, né? Sim, exatamente. Você tem que estar antenado, você tem que saber o que está acontecendo. Né? Eu falo que enquanto tinha gente fazendo marchinha de carnaval, eu estava produzindo questionário. Né? Então, quando você tem uma... É como o filme do Mickey no Fantasia. Né? Quando ele tem que limpar a casa que ele é o aprendiz de feiticeiro. E ele tem a vassoura que lava, ele tem o balde que molha, né? Cara, nossa, ótimo. Sim, na verdade, o Mickey tá lá para fazer a mágica acontecer. Sem o Mickey, a vassoura era a vassoura, o balde tava vazio, a água tava na torneira. Adorei. Né? Sabe? E assim, a inteligência artificial ela tá aí para isso. Ela tá aí para fazer o trabalho braçal para você. É lógico, você não pode errar a mão, senão daqui a pouco vem o mago e te bota de castigo, né? Assim, você não pode querer achar que né? Putz, eu vou escrever um livro inteiro e vou lançar como se fosse meu. Não, ele não é seu. Ele foi produzido com um algoritmo. Agora, você pegar por exemplo, você cria um curso, você cria uma palestra e você colocar no aplicativo para que ele corrija os erros, para que ele transforme aquilo numa forma com mais pegadas de marketing, por exemplo. Olha, eu quero que você use o AIDA ou quero que você faça um spin sell. Cara, você não precisa mais aprender a fundo o que é um spin selling. Você não precisa mais aprender a fundo como escrever um texto com AIDA. Você consegue gerar isso aí e a partir daí você vai lá e dá os seus toques. Pô, eu estou conversando com quem? Eu estou conversando com público para uma agência de viagem, mulheres para uma agência de viagem que queiram conhecer o mundo. Cara, para sair do zero é muito difícil, mas ele pode te dar algumas dicas, desde que você dê primeiro umas dicas para ele. Muitas, não são algumas dicas, tudo. A inteligência artificial, gente, o que eu já testei de comandos ali para desenvolver, eu mudei o meu site inteiro. Mudei o copy do site inteiro com inteligência artificial. E assim, depois você maravilhoso. Você vai lá dando os pequenos toquezinhos, você vai ajustando aqui. Peraí, cara, isso aqui eu não faço. Então, peraí, em vez de eu fazer tudo de novo, eu vou lá e conserto. Mas não é sempre que ela vai estar perfeita, mas também não é algo para a gente sair
querendo erradicar, ou querendo brecar, ou até, por que não, querendo execrar. Não, pelo contrário. O cara tá aí para te ajudar. Exatamente. E você que começou aquela 1 hora no telefone, você ficou comigo dando aula? Cara, Não era aula, só tava te demais. mostrando como é que funcionava. Tava batendo papo. Não, foi demais, cara. E só você que é o doido da inteligência artificial em casa? A Rosa curte? A Rosa curte, mas ela não usa, né? Até porque, como arquiteta, ela, assim, para desenhar as plantas e tal, ela acaba não podendo usar. O que eu tenho incentivado ela é, na medida do possível, ela buscar, seja, por exemplo, pesquisa de legislação, ou que mais que ela pode pesquisar? Sei lá, metro quadrado, alguma coisa assim, Tá. sabe? Alguma coisa que ela que tenha dentro do ambiente de trabalho dela, que ela consiga ali se valer disso. Eu tô pensando aqui, até porque, assim, eu entendo que na arquitetura é tudo muito exclusivo, tudo muito personalizado, mas, por exemplo, eu fiquei encantada com o Midjourney. Sim, o Midjourney é fantástico. Cara, é fantástico. Você coloca lá o prompt exatamente, iluminação aqui, o que você quer. Ele dá um negócio, assim, incrível. E, eu penso até para arquitetura, né? Porque, de repente, é uma base, eu penso como uma base para construir alguma coisa ali. Vamos lá, Grazi, a história do motor de arranque, quem me falou esse nome, nesse termo, né? Foi um dos maiores copywriters do país. Quando gente me falhou o nome dele, me perdoe, né? Eu conversando com ele num café lá em Barueri, em Alphaville, esses tempos atrás, e perguntei para ele, mas vem cá, cara, você usa ChatGPT? Ele falou, cara, como motor de arranque eu uso. Como motor de arranque eu uso porque, no fim das contas, eu preciso assim, eu tenho uma ideia, mas eu preciso de alguma coisa para me basear, né? Uhum. É o mesmo que, por exemplo, como é que eu vou te dizer? Eu fui criar um dashboard para minha empresa e eu entrei no Midjourney e pedi para ele gerar lá 4 ou 5 exemplos de dashboard. E é lógico, cara, ele cria os dashboards mais doidos possíveis, né? Inclusive, depois, não sei se tem como colocar vídeos e tal, né? Mas, assim, dá pra gente ver, cara, é algo de absurdo. Mas, em compensação, cara, ele me deu um norte de onde colocar a foto da pessoa, como é que fazer a barra de progresso. E aí você entra com a sua criatividade, entra com a sua percepção do mercado, né? E principalmente eu tenho uma designer que complementa, né, o que eu faço. Aí eu pego aquilo, dou uma rabiscada e falo, olha, Giovana, tá aqui o rabisco, agora você faz para mim. E logo, logo vocês vão poder ver ao vivo a plataforma da Ability está ficando linda por conta dessa repaginada, dessa melhorada, né? Que é aí a inteligência natural que faz. Eu acho muito legal isso. Você usou como base? Sim, eu peço pro Midjourney gerar um esboço. Tá. E a partir desse esboço, eu consigo entender o que precisa. E a partir do entendimento do que precisa, aí eu passo para uma designer e ela vai e ela faz realmente aí aquilo que a gente realmente precisa, com os detalhes mais finos. O Midjourney dá mais uma esboçada na história, ele não coloca letras, então aí tem que ter o detalhe do ser humano, ainda tem essa pitada. Eu fico pensando, eu tô tentando entender a questão de confidencialidade, que não tem, né? A partir do momento que tá lá na base, ele é público. Sim, você diz a questão do Midjourney. Também, né? O que você cria dentro da inteligência artificial. Ah, claro, com certeza. Ela se torna, assim, por mais que ele não vá repetir 100%, né? Ela se torna... Você não tem direito sobre aquilo. Exatamente. Isso é uma verdade. Por isso que você tem que, depois do que você fez, você vai lá e dá os seus toques, né? E, por exemplo, os cursos que eu criei, né? Eu criei o mapa mental, então, né, eu falo que foram três grandes ferramentas que eu utilizei para poder criar os cursos da Ability. A primeira delas foi o mapa mental, então eu usei para poder criar o que eu precisava, né, treinar as pessoas e como é que eu deveria treinar em cima de cada competência que a gente trabalha com 20 competências. A partir daí, eu falo que eu usei uma ferramenta chamada concatenar do Excel, que você, olha, se isso for assim, faz assado, tal, não sei o quê,
e com isso eu conseguia criar o prompt correto para poder mandar para a inteligência artificial. E aí da inteligência ela me traz os bullet points do que precisa ser trabalhado. Nesses bullet points é que eu estou gravando os cursos, eu estou em processo de gravação dos vídeos, e aí entra a minha parte de explicar cada etapa e fazer uma associação com o mercado de trabalho, como que isso pode ser aproveitado. Dando comandos. Não, dessa vez, Aí é comigo. Mas, por exemplo, a gente tem as ferramentas, tem o curso pronto, e esse curso, queira ou não, ele tinha um esboço. Desse esboço, eu consegui criar todas as 400 questões com 5 alternativas cada, né? Quase 50 mil palavras digitadas, que teoricamente seria humanamente possível fazer em 75 dias. Aliás, não, fazer em 5 ou 10 dias, né? E aí tá lá. Então você tem a alternativa de verdadeiro ou falso. Isso demanda muito trabalho. Por exemplo, o microfone tem importância no podcast, por quê? Tá. E aí tem uma resposta certa e 4 errada. E daqui a pouco, a câmera tem importância no podcast, por quê? De novo, receber uma certa e 4 erradas. Então, você coloca o que é o certo e pede para o sistema gerar, ou coloca o que é um podcast e pede para ele gerar 4 ou 5 questões em cima disso. E ele gera a questão apontando qual que é a certa. Ele fala, aqui, num podcast, o operador ele tem a importância de acompanhar o andamento, papapá. E ele vai e cria. Qual que é a função do operador? Acompanhar, bater palma, né? Não ri, não. Bater palma, não sei o quê. Porque, assim, isso demanda muito trabalho. Mas alguém teve que sentar e escrever o processo. Uhum. E o gerar esse processo, né? Quando eu for falar, por exemplo, né, de comunicação, for falar vamos pegar uma competência, tolerância, né? Eu consigo usar exemplos da tolerância no nosso ambiente de trabalho com base em 4 ou 5 bullet points, mas eu não vou chegar e falar tolerância é importante para pá. Não. Gente, tolerância é importante, porque quando você tem uma situação assim, e aí vai do ser humano, aí vai da tua memória, tua experiência, tua vivência, e você consegue dar exemplos com mais facilidade. Tá. É porque com a sua ferramenta, a empresa ela vai conseguir fazer análise do colaborador, ou seja, quem está sendo medido, né? Mas e aí? Esse gestor, ele tem o preparo? Que ele... Como que é? Essa é a parte legal da história. O que a gente está criando hoje na Ability, tá? Nós temos hoje uma parceira de negócios que é a Solids, e a Solids ela faz toda a análise comportamental e ela faz uma engenharia de cargos. E aí existe dentro da própria ferramenta deles, né? Que acaba sendo nossa, porque é parceira e tal, ela acaba fazendo o match, que é a comparação de quantos por cento uma pessoa está apta ao cargo. E existia uma dor no mercado muito grande, que era eu já sei quais são as competências que eu tenho, eu já sei qual que o meu funcionário tem, eu sei quais são as competências que falta para o colaborador, mas eu não tenho curso para isso. E a gente fala de competência socioemocional, a gente fala de tolerância, empatia, planejamento, dominância, extroversão, sabe? Orientação para o resultado, para o relacionamento e companhia fora. Porque a parte técnica é o quê? É fácil, ela por ela, exato. Exatamente. E depois? E a partir daí, né, nós assumimos um compromisso de criar para essas empresas ferramentas de treinamento que fossem capazes de preencher essa lacuna, né? Então, hoje nós temos mais de 160 ferramentas de auto-coaching em que cada pessoa passa por treinamento daquela competência que ele precisa para o cargo que ele exerce neste momento. Isso era bastante? Não, porque existia também uma questão de indicadores. Então, a gente criou uma ferramenta para os gestores em que semanalmente eles acompanham os KPIs, que são os famosos indicadores de performance. Então, aquilo que você quer esperado que você fizesse e o que você fez efetivamente, quantos por cento que você atingiu. Menos ou mais que 100% e a ponto de poder ir regulando, inclusive, se esses índices estão muito altos, muito baixos ou se eles estão adequados.
E aí o gestor, semanalmente, ele informa e mais para frente a gente quer trazer por API, que são mecanismos de conexão, trazer direto dos sistemas de gestão esses indicadores. E isso é o suficiente? Não também. Porque a gente precisa enxergar também como é que a pessoa está desenvolvendo aquela competência. Então a gente trouxe, na verdade, a gente criou ferramentas que medem os KBIs, que são os Key Behavior Indicators, são indicadores de comportamento. Então, com base em 4 setores, vendas, TI, atendimento ou administrativo, financeiro e RH, a gente consegue identificar como que a pessoa está desempenhando aquele comportamento que ela está treinando. E o gestor, semanalmente, ele dá uma nota de 1 a 5 para a pessoa, para ver o quanto que ela está desenvolvendo aquela competência que já foi sinalizada lá atrás que ele precisa desenvolver. Isso é o suficiente? Não, também. Porque tem que ter... ainda parece muito técnico para mim. Exato. Mas existe uma questão que é o acompanhamento das pessoas. Tanto o gestor quanto a pessoa tem que ter uma visão de como isso está. Então, a gente criou, a partir daí, um dashboard. E esse dashboard, a pessoa se enxerga, o gestor enxerga a equipe como um todo e o gestor enxerga cada pessoa. E nós estamos desenvolvendo agora, usando inteligência artificial, um sistema em que ele gera problemas para a pessoa, cotidianos, aqueles roleplay que a gente faz no trabalho, ele gera um problema cotidiano, a pessoa escreve, né? Ela responde como ele se comportaria nessa situação problema, e o próprio sistema já corrige como a pessoa se comportou, dando um feedback para ela e orientando como ela deveria se comportar ou parabenizando por ela ter se comportado da maneira correta. Né? E, inclusive, com a própria ferramenta que, utilizando aquele questão do antídoto que a gente estava brincando, que ela vai e trata para ver se a pessoa respondeu mesmo ou se ela utilizou alguma cola. Né? Isso tudo é o mais importante. Quando a gente entrega esse dashboard, quando a gente entrega essa medição, quando a gente faz essa ferramenta de semanalmente o gestor acompanhar o colaborador, a gente chega no final do semestre com um relatório de como esse colaborador, como essa colaboradora se comportou ou se desenvolveu durante todos os 6 meses do semestre ou o período que ele foi analisado. Tá. E isso é comprovado do teste inicial. No teste final, a gente faz uma nova comparação com o cargo e a gente vê o quanto que ele evoluiu. Quanto mais ferramentas a gente entrega para o colaborador, para a colaboradora, quanto mais ferramentas a gente entrega para os gestores para que eles enxerguem, mais tempo o gestor tem de cuidar da sua equipe. Mais assertivo. Ele consegue chegar, ele consegue atuar individualmente, ele consegue perceber como a pessoa está desenvolvendo ou não, ele consegue corrigir o que pode estar indo no caminho que não é o esperado, ou ele consegue, inclusive, deve parabenizar as pessoas que estão se desenvolvendo. Hoje, da maneira que o mundo anda, com a quantidade de demandas que nós mesmos colocamos nas nossas costas, né, nós não temos mais tempo de olhar a nossa equipe. E chega lá na frente, alguém não está desempenhando, boa parte das vezes, a culpa é da pessoa que não se esforçou. É muito legal eu virar para minha equipe e falar, poxa, você precisa desenvolver capacidade de ouvir, você precisa desenvolver dominância, você precisa desenvolver relacionamento interpessoal. Como é que eu faço isso? Ai, cara, eu sinto muito, bicho, eu tô cheio de coisas para fazer. Vai no YouTube e procura. Né? E não, a Ability hoje ela vem trazendo para os colaboradores uma ferramenta de autodesenvolvimento, de auto-coach, tudo parte de si próprio, e a gente traz para os gestores ferramenta para ele enxergar que isso está dando certo. Né? E ao momento que ele enxerga que isso está dando certo, a gente quer trazer, inclusive, né, eu brinco, problemas para gestores. Quanto mais pessoas capacitadas e competentes, mais o gestor tem que dar novos desafios, e a empresa começa a crescer. Sim. E aquela que está presa no passado, cara, a gente estava aqui agora há pouco tomando café, eu brinquei, falei, gente, eu estou tomando café numa cafeteira Gradiente. Cara, eu sou da época que Gradiente mandava em equipamento de som brasileiro. Tinha gravador. Mandava em televisor, mandava. A Gradiente teve o meu primeiro Gradiente. Ela era assim, ela fabricava os videogames da Sega. E hoje a Gradiente se limita a fazer cafeteira. Cadê a Olivetti? Cadê a Verbatim? É isso. Né? Cadê a Kodak?
Total. Sabe? Acompanhando. Flávia, a gente tá chegando já no final. Que pena, cara. Nossa, é tá uma bom pra caramba. delícia. Nossa, é uma delícia conversando. Tem muito assunto pra gente conversar ainda. Nossa senhora, meu, Dá passou pra muito ficar rápido. horas. Pois é. Eu vou fazer uma pergunta agora do Flávio. Claro. Qual o seu sonho? Assim, eu te falo hoje que o meu sonho é que as pessoas, elas se sintam mais felizes com o que elas estão fazendo. Que eu acho que cara, gente de bem com a vida não faz mal pros outros, gente de bem com a vida não arruma briga com ninguém, entendeu? Eu gosto de conviver com gente que tá de bem, entendeu? E eu acho que o meu sonho é que as pessoas possam estar de bem com a vida. Legal. E se você tivesse... Eu faço pergunta pra todo mundo. Legal. Se você achasse uma lâmpada, tivesse um pedido pra fazer pro gênio. Cara, hoje, assim, eu queria que todo mundo, pelo menos, soubesse o que é da vida, sabe? Assim como eu sei. Hoje eu acho que eu posso muito mais agradecer do que pedir, entendeu? E eu acho que se eu pudesse escolher hoje, eu acho que o autoconhecimento, assim, o mapa da mina que a gente teria de nós mesmos, isso traz a tal da paz mundial, isso traz a tal da riqueza abundante, isso traz a saúde plena, isso traz tudo junto. Está na frequência, né? Sabe? Você se coloca como, se eu me conheço, eu sei que eu não posso comer, eu sei que eu não posso brigar com os outros, eu sei o que fazer para dar certo, entendeu? Então, acho que tudo começa pelo autoconhecimento. Eu acho que e para mim, muito a fé, né? A fé, para mim, eu aprendi com um amigo, um grande amigo que você deve conhecer, o Marcelo Soares. Claro. Ele fala, fé é a ausência da dúvida. Quando você não duvida que aquilo vai dar certo. Exatamente. O autoconhecimento te traz essa fé. Te traz. Você vai ter certeza. Alegria, né? E isso transborda, né? Transborda para as pessoas à sua volta. Eu acho isso sensacional. Eu gosto muito no teste que a gente aplica, ele tem a questão da amplitude. Ele mede a amplitude. E eu sempre que me pergunto o que é essa amplitude, eu falo, cara, amplitude é quanto você reverbera aquilo que você faz. Sabe? O quanto que você causa ao seu redor algo que seja, assim, o que você está fazendo tem impactado gente, né? Eu hoje acordo de manhã com o objetivo de impactar pessoas positivamente, de trazer, sabe, autoconhecimento, de trazer autodesenvolvimento, de trazer o que eu chamo carinhosamente auto-upload. Cara, não espera ninguém fazer o seu upload, tá? Você tem que ser a sua própria ferramenta de auto-upload. E aí você vai e você mesmo vai se atualizando, né? Você vai na versão 2.0, 2.1, 2.1.4, 3.0, trazendo coisas novas. Hoje eu falo, cara, eu não sou mais o Flávio bancário. Hoje eu sou o Flávio startupeiro, o Flávio coach, o Flávio escritor, o Flávio palestrante, o Flávio mentor e principalmente o Flávio sonhador, cara. Sabe, eu não tô mais naquela versão 1.0, tô muito longe. Tá, já foi faz tempo. Total. Sensacional. E toda noite eu plugo na tomada e vem mais uma carga de auto-upload. Sensacional. Flávio, então agora fala pro pessoal, quem quiser te contatar, quem quiser conhecer mais o seu método, quem quiser que você vá conversar com os colaboradores, com a empresa, com palestras... Divulga os seus contatos, suas redes sociais. A gente vai colocar aqui embaixo também. Legal. Gente, hoje, né? Hoje é dia 27 ou 28? 28. Hoje é 28 de abril, mas no dia 20 de maio, Dia Mundial das Abelhas, é o relançamento da plataforma, agora na versão nova da plataforma da Ability, né? E a Ability, para quem quiser seguir, é a Ability na web. Nós estamos no Instagram, no Twitter, no LinkedIn e a minha rede social, né? Os meus é Flávio Martino, tá? Sempre o Flávio Martino, @Flávio Martino no Insta, no Twitter, no Face, no Instagram. E assim, o site Ability tá lá. Quem quiser conhecer, quem quiser proporcionar esse auto-upload para sua equipe, proporcionar esse redesenho dos cargos, esse trabalho, né? A gente tem hoje uma equipe pronta para isso e a gente tem uma parceria com uma empresa muito grande, que é a Solids, e com todos os parceiros da Solids estão nos apoiando para que a gente construa ferramentas que possam efetivamente deixar a mão de obra brasileira menos precária e mais produtiva, aumentar a performance, principalmente
por que não dizer, né, com a licença do Bill Gates, mais preguiçosa. Maravilhoso. Flávio, obrigada por aceitar meu convite, por estar aqui, esse bate-papo maravilhoso, Cara, que super legal. gostoso. Gostei muito. Obrigada por ser meu professor Que de isso, inteligência artificial. pelo contrário, eu só te contei as minhas. Olha, eu fui por aqui, vem comigo. Show de bola, show de bola. Pessoal, sigam, assistam o vídeo, continuem acompanhando o canal. Vai vir muita gente sensacional, igual o Flávio. E até o próximo. Tchau, tchau.